Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma nova apresentação para vocês. Dessa vez agora trazendo um assunto mais específico aí para os companheiros, para os colegas médicos veterinários, zootecnistas ou então técnico agrícola que trabalha com a bovinocultura. E a gente vai trazer um pouquinho da experiência da gente para vocês, falando de um assunto importante. É uma técnica cirúrgica, né? Mas ao mesmo tempo ele é um procedimento diagnóstico que nós chamamos de ruminotomia em bovinos, né? A ruminotomia é um processo cirúrgico que a gente vai, ao longo desse vídeo, trazer algumas fotos para vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência com esse procedimento cirúrgico, ok? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, nós temos que entender que a ruminotomia, como eu falei antes, ela é um procedimento cirúrgico e normalmente ela é realizada em duas situações bem distintas. A primeira situação que a gente opta, tem como opção fazer uma ruminotomia é quando nós estamos diante de um diagnóstico já preciso. Por exemplo, diante de uma acidose ruminal aguda, diante de uma compactação ruminal, diante de um timpanismo espumoso, diante de uma retículo peritonite traumática clássica que nós conhecemos, né, com aqueles processos dolorosos, com a prova do bastão positiva, né, com a prova da cernelha, de beliscamento da cernelha positiva. Então, quando nós temos esse diagnóstico já preciso, então a ruminotomia, nesse procedimento, você já faz, porque você já tem um diagnóstico pré-definido. E a outra situação onde nós podemos também optar pelo procedimento da ruminotomia é com a finalidade exploratória. Nesse caso, você está diante de algumas situações que para você o diagnóstico não é preciso e você precisa realizar a ruminotomia com a finalidade principalmente de buscar o diagnóstico. Nesse caso, dependendo do que você vai encontrar, você pode ou não resolver o problema do animal. Então, basicamente, na minha experiência, há 3 casos onde a gente pode optar pela cirurgia ruminotomia exploratória. No caso dos tipanismos crônicos, no tipanismo crônico recidivante e na falta de apetite com suspeita de copo estranho perfurante, que lá na frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso aí. Mas só lembrando que, normalmente, os tipanismos crônicos recidivantes, quando eles já estão no estado um pouco avançado, normalmente você não consegue recuperar o animal, tá ok? Então, de forma que são essas duas situações onde nós podemos optar por uma ruminotomia, ou nos casos de diagnóstico já preciso, ou então quando você faz a cirurgia com a visão de buscar um diagnóstico, ok? Bom, então agora eu vou falar das fases da ruminotomia, né? Vou fazer fase por fase, vou passar alguma experiência para vocês. Bom, a primeira fase é a contenção, né? A ruminotomia é um processo cirúrgico onde nós temos que abrir o flanco do animal para atingir a cavidade ruminal. Para isso, o animal tem que ficar em estação. Você só consegue fazer uma ruminotomia o animal em pé. Para isso, você precisa de um brete, não é isso? E normalmente, esses bretes que nós trabalhamos, brete de curral, não tem como você fazer porque você não tem espaço. Você não tem esse espaço disponível aqui para você poder manipular o processo cirúrgico. Então, nos centros de formação, existem bretes mais específicos, são bretes baixinhos. Mas nós aqui no Ceará adaptamos nesse método. Isso aqui foi um fato interessante. A primeira vez eu estava conversando com o rapaz, a primeira ruminotomia que eu fiz, logo quando eu fiz a minha residência, eu estava conversando com o rapaz, escorado na carroça e falando que para fazer a cirurgia ele precisava de ter um brete, precisava de ter um local para ficar em pé. E aí, quando eu olhei, aí vi a carroça 2 cabeçalhos,
Eu digo, rapaz, está aqui o nosso brete. Então, a partir daí, eu comecei a fazer esse método, encosto a vaca aqui numa cerca, ó, tá vendo aqui? E aí a gente vem com a carroça por trás. O ideal é ser uma carroça que tem uns cabeçalhos grandes, que esse cabeçalho possa passar a cerca. Aqui a gente amarra, ó, um aramezinho daqui para cá, pronto. E aí está feito o brete. E com essa brincadeirinha aí, eu acho que a gente já fez uma quantidade de ruminotomias até, digamos, interessante, né? Nessa época aí, eu acho que eu já tinha feito aproximadamente, talvez a nível de campo, umas 16 a 17 ruminotomias, mas as primeiras que eu fiz, eu não consegui registrar, porque na época também ainda não tinha máquina digital. É tanto que essa aí foi 2005, né? Veja aí, hoje já está em 2020, ou seja, uma foto que já tem 15 anos, é isso? Então pronto, então aconteceu, é importante, né? E na condição, se você caso não tenha um brete, você pode usar uma carroça que isso aí lhe ajuda demais, tá ok? Bom, a segunda fase, né, é uma fase de preparação do campo operatório, onde aqui nós temos que fazer uma lavagem de toda essa região com água e sabão, e depois passa uma mãozinha para dar um pré-enxuto, coloca uma soluçãozinha de álcool e iodo para desinfetar, e aí faz a tricotomia. Na verdade, você lava com álcool e sabão, depois faz a tricotomia, depois você faz uma lavagem, né, da solução do ambiente com a solução de álcool iodado, né, álcool iodo, tá bom? É a fase de preparação do campo cirúrgico. Depois, nós partimos para o processo da anestesia local, entendeu? Aqui vocês podem estar vendo, é porque, na verdade, eu estou pegando foto de duas ruminotomias, né? Aquela primeira foi uma ruminotomia, e essa aqui já foi uma outra ruminotomia, porque essa aqui me dá uma função melhor de explicar o campo para vocês, entendeu? Então, aqui na fase de anestesia local, a gente pode usar tanto a forma de infiltração anestésica, no formato de L invertido, que é muito conhecido, ou então no formato da espinha de peixe, onde você vai infiltrando o anestésico nesse sentido, tanto de um lado como do outro. Eu gosto muito desse método aqui, tenho tido bom resultado com esse método aqui, no método da espinha de peixe, ok? Bom, feito essa parte de anestesia, aí a gente faz aquela parte de paramentação, coloca-se luva e começamos a incisão propriamente dita, né? Começando com a incisão da pele, que vai mais ou menos do tamanho de um palmo de um homem, em torno de 25 centímetros mais ou menos, entendeu? E aqui a gente faz, sempre lembrando, né, a incisão no flanco esquerdo, onde é a projeção do homem, aproximadamente aqui uns 4 a 5 dedos do gradil das costelas transversais e aproximadamente uns 3 ou 4 dedos da outra costela. Aqui a gente faz a incisão da pele. Depois, a gente faz a incisão do músculo oblíquo abdominal externo. E, posteriormente, a gente faz a incisão do músculo oblíquo abdominal externo, junto com o peritônio. Essa camadazinha branquinha que tem aqui é que nós chamamos de peritônio, né? Que está aderido, né? Ele fica aderido ao músculo oblíquo abdominal externo. E ao cortar o músculo oblíquo abdominal interno, você já entra na cavidade abdominal do animal e aqui está a serosa ruminal, né? Ou seja, a parte de fora do rumen, a serosa ruminal. Nessa fase aqui é importante fazer uma exploração da cavidade abdominal à procura de área de aderência. Aqui você bota a mão, entendeu? Bota a luvazinha e vai palpando essa região cranial. Aqui você pode palpar o fígado que fica aqui na frente. Você pode palpar a projeção do retículo, entendeu? No diafragma. E aí você vai procurando ver se você encontra alguma área de aderência nessas regiões antes de você fazer a fixação do saco ruminal, ok? Bom, após a exploração, né, nós começamos a fazer a fase de fixação, que é uma fase onde a gente vai fixar a serosa ruminal, né, essa parte externa do rumen, no peritônio, que deve, nesse caso,
que está associado ao músculo oblíquo abdominal interno. Então aqui você começa a pontear e vai fazendo a estrutura simples. E a cada 3, 4 posturazinhas você dá um nozinho para poder você garantir a fixação. E aqui você faz todo esse processo. Você começa num ponto e dá um ângulo de 360 até chegar onde você começou, tá ok? Pronto, aqui já está o processo, né? Onde nós começamos a fixação, encerramos o encerramento da fixação, começamos aqui, e fizemos todo o ciclo de fixação, né? E aqui já está praticamente a serosa ruminal. Nesse processo, gente, isso é importantíssimo, né? Antes da gente fazer a incisão do rumen, é importante a gente colocar uma proteção de algodão aqui, entendeu? Nessa estrutura muscular, para evitar o máximo possível do conteúdo ruminal, entendeu? Cair nessa estrutura. Mesmo usando a manchete, eu sempre gosto de usar essa proteção de gases, entendeu? Para a gente evitar justamente que esse conteúdo ruminal, que nós sabemos é rico, entendeu? Em bactérias, entendeu? Na estrutura muscular, né? Caso isso venha acontecer, são processos infecciosos, digamos, graves. Bom, e após incidir o rumen, né, a gente faz a colocação da manchete. Essa manchete, né, esse é um equipamento que eu fiz, é um equipamento simples. Ele é, na verdade, um pedaço de um plástico, onde no meio desse plástico, veja aqui, a gente faz um furo. E aqui a gente faz um pescoço. Na extremidade do pescoço a gente coloca uma mangueira. E aí quando você tira ela fica essa manta e fica uma estrutura de pescoço, né? Em cima nós temos uma estrutura de um pedaço de mangueira enrolado. Aí quando você aperta e empurra dentro, lá ele abre. Então você fica com um pescoço. De forma que todo o conteúdo que a gente vai pegar aqui no rumen e jogar para fora, ou ele retorna para dentro do rumen, ou ele cai para fora, entendeu? Aqui a gente protege todo o nosso campo cirúrgico e não tem perigo, entendeu? De haver contaminação, não tem perigo que o conteúdo ruminal, entendeu? Possa cair dentro dessa estrutura aqui, entendeu? Além de a gente colocar algodão, a gente coloca a manchete. A manchete é um equipamento que facilita demais uma ruminotomia. Entendeu? Esse foi o modelo que eu trouxe de Garanhuns, e aí eu fiz o meu e eu tenho esse equipamento aqui. É bem simples fazer. Você tendo um modelo, levando esse pessoal que trabalha com estofado, que trabalha fazendo banco de carro, você dando um modelo, eles conseguem fazer isso de uma forma tranquila. Bom, feito essa parte de colocação da manchete, aí vem outra fase, que é a fase de esvaziamento do rumen para facilitar o processo de exploração. E aqui eu sempre, como eu faço a cirurgia, sempre tem um pessoal que anda com a gente, aí eu pego os meninos, boto a luvazinha e mando eles fazer essa parte, que eles acham interessante, acham um negócio bacana. Isso aqui é um companheiro russo, que trabalhava comigo na época. E aí eu peço a uma pessoa, porque como isso é um pouco demorado, então essa parte de esvaziar o rumen, eu deixei de fazendo, aí só depois que o rumen está bem vazio, aí que eu vou fazer o processo exploratório, entendeu? Então veja aqui a vacazinha, aqui a carroça, aqui a porta da carroça, a vacazinha aqui na seca, entendeu? E a gente está aí trabalhando de uma forma bem bacana. Bom, após quando o rumen já está com seu conteúdo já bem esvaziado, aí sim, essa é a parte mais delicada, eu digo que a ruminotomia é isso aqui, é a exploração do campo reticular. Essa é a parte mais delicada de ruminotomia, entendeu? Então aí a gente começa fazendo o quê? A gente coloca a mão e aí você começa fazendo a varredura no saco ventral do rumen. Você vai varrendo o saco ventral, entendeu? Pode também fazer uma expressão no saco dorsal, sem problema nenhum. E aí você vai caminhando a mão no sentido cranial
até você entrar no orifício retículo ou home reticular, né? Você consegue passar no orifício, é a abertura que faz a comunicação do home com o retículo, e aí você entra dentro do retículo. No retículo é onde a gente tem que ter mais cuidado de fazer a exploração bem minuciosa, porque é no retículo que nós vamos encontrar os maiores problemas advindos dos corpos estranhos, ok? Então, é um processo delicado, tem que ser feito com calma, com paciência, entendeu? A vaca aqui, ó, bem, a carroça. Essa foi o animal comprido, era uma carroça que os cabeças eram pequenos, mas a gente viu que era a vaca amarrada na cerca, ela não tem como sair porque o espaço aqui é muito pequeno, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa fase do processo da exploração reticular, que é o campo mais importante, né? Bom, lembrando um pouco da anatomia, né? Anatomia dos ruminantes. Aqui tem um saco ventral, aqui tem um saco dorsal. Nós temos nós temos aqui uma projeção do baço, né? Do baço, que tem acesso a uma parte do saco dorsal do rumen do retículo. Nós temos o fígado, que passa logo aqui na frente, entendeu? O fígado também, aqui é o baço. O fígado tem uma projeção, existe uma porção do fígado, entendeu? Que fica nessa estrutura aqui. Tanto é verdade que às vezes ocorre de um corpo estranho ele ter acesso pelo retículo. Eu já vi um abscesso hepático, um arame enfiado, cravado dentro do fígado do animal, cujo percurso foi via retículo, né? Isso foi uma necrópsia que a gente fez. Bom, e aqui, lembrando, né, um pouquinho como é que a gente faz esse processo de exploração. Bom, quando a gente consegue, né, chegar aqui, passar a mão aqui dentro do saco retículo do orifício home reticular, então o retículo tem que ser explorado de forma bem minuciosa. Você tem que passar a mão por dentro de toda a estrutura reticular. Você tem que se observar se existe algum corpo estranho, às vezes pequenos arames que estão fixados na parede do retículo. E depois de você passar a mão nessa região reticular e você não perceber nenhum corpo estranho, aí você começa a segunda fase, que você vai pegando a mucosa do retículo e vai puxando ela. Você vai perceber que normalmente o animal sadio ele é livre. Quando você puxa a mucosa do retículo, você nota que ele é bem frouxo em relação ao parênquima abdominal. Mas quando existe qualquer aderência, é indicativo que houve uma perfuração, houve um corpo estranho que perfurou, e aí, gente, se pode encontrar uma série de situações. Eu já encontrei arame já encravado, entendeu? Uma vez eu operei uma vaca que estava comendo cama de galinha, só de cama de galinha, eu acho que já foi uns 4 ou 5 vacas que eu operei, tirando arame já, como se diz, já encravado, já dentro, perfurando a parede reticular. Isso a gente encontra. E outra coisa também, às vezes você não encontra o arame, mas você encontra a área de aderência. Às vezes o arame ele entra, ele perfura, ele provoca uma lesão, você procura, você nota, você vê uma estrutura fibrosa, você percebe uma área de aderência, mas você vai palpando e você não percebe nem corpo estranho. Às vezes o corpo estranho pode estar lá até dentro, como se já todo encapsulado, né, pelo tecido fibroso, ou às vezes pelo tecido purulento e às vezes pelo tecido fibroso. Mas às vezes você não consegue identificar isso, mas você percebe as áreas de aderência. Então, na verdade, você tem que fazer de conta que isso aqui é a mucosa, você vai puxando a mucosa reticular todinha atrás, ver se você encontra alguma área de aderência. Lembrando que os corpos estranhos, eles podem ter basicamente, como o retículo é um saco, é uma bola, mais ou menos uma bola pequena, né? Também uma bola de handball um pouquinho menor. Então, lembrando que normalmente os corpos estranhos eles tendem a ter as principais direções
ou no sentido bem cranial, ó, que aqui, se for no sentido bem cranial, eles podem atingir o músculo cardíaco e o saco pericárdio, e aqui projetos famosas, pericardites traumáticas. Eles podem também ir no sentido mais dorsal, e no sentido dorsal eles podem atingir uma parte do parênquima hepático, ou seja, o fígado. É muito comum, e abatedor via abscesso no fígado é provocado por corpo estranho. Ele também pode perfurar no sentido mais ventral, e aqui, gente, ele pode atingir as ramificações do nervo vagais. Lembrando que tanto podemos ter um processo de um corpo estranho, perfurante, um arame, como também você não mais ter acesso de ver o corpo estranho, mas você vê simplesmente o processo de aderência, tá ok? Então é isso, é mais ou menos uma ideia para nós ter noção a respeito dessas projeções desses corpos estranhos e as situações que a gente pode encontrar no campo dia a dia. Bom, feito a exploração, né, do campo reticular, e aí você vai observar o que é que você observou, e aí você vem e faz a incisão, né, a sutura da camada muscular do rumen. Depois você faz a incisão da camada muscular e por último você faz a incisão da camada da pele. Essa vaca era uma vaca que tinha um quadro de um timpanismo crônico, entendeu? Recidivante. E animal que vinha com sintoma que há algum tempo vinha perdendo peso, não vinha ganhando, não vinha diminuindo muita produção de leite, e aí eu era de um rapaz de Russas e a gente operou essa vaca e ela tinha uma aderência reticular. Eu já, agora, falar para vocês um pouquinho da experiência, né? Eu já operei 4 ou 5 vacas, todas elas com sintoma de timpanismo crônico recidivante. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Timpanismo crônico recidivante, com animais tendo histórico de perda de peso gradativa, e animais que você percebe que vai ao longo do tempo, você percebe quando você olha o animal, você vê aquele animal que é caracterizado por um quadro. Primeiro, é um animal que vai perdendo peso, que vai perdendo massa muscular. Segundo, é um animal que vai dilatando o compartimento gástrico. Você nota que o animal que há uma desproporção entre o volume gástrico, entre o volume do sistema digestivo, há uma desproporção entre o volume do sistema do aparelho digestivo do animal com a massa corpórea. E associado a isso, um timpanismo crônico ou crônico recidivante. Então, experiência minha, a vivência, minha prática, hoje, sempre quando eu vejo esses casos, e para mim eu acho que não tem dúvida, animais que estão passando por essa fase, perda de peso progressivo, entendeu? Perda de massa muscular e ao mesmo tempo o animal que vai aumentando o seu volume, entendeu? Da sua capacidade digestiva, de forma que você percebe que há desproporção do animal entre a massa corpórea do animal e, digamos, o perímetro abdominal. O rumen vai se dilatando. E, consequente a isso, o animal que sempre tem algum grau de timpanismo, ou é um timpanismo crônico, ou é um timpanismo crônico recidivante, olha, todos os casos que tenham pegado é a aderência reticular, entendeu? Que aí vai depender da situação. Essa aderência ela pode estar no sentido cranial, ela pode estar no sentido ventral. Lembrando também que existe também um diagnóstico que nós chamamos das indigestões vagais, também, que se quadra também nessa situação. A indigestão vagal é bem característica quando a lesão ocorre nessa direção, e aí o corpo estranho perfura, e aí você tem um processo inflamatório, um processo, digamos, de
fibrose nessas áreas aqui onde o nervo vago chega e se ramifica no homem, e essas estruturas quando são lesadas, então o homem ele passa a ter um quadro de hipomotilidade, ou seja, então o animal não consegue ter atividade. Aquele vídeo que nós apresentamos sobre o tipanismo, falando que o homem tem 3 movimentos: movimento de mistura, movimento de aerovitação e movimento de ruminação. Esses movimentos passam a ser quase que inibidos, ou então ocorrem de forma muito lentamente, de forma que o animal não consegue, ele passa a ter um trânsito de alimento muito lento no organismo, e com isso ele não consegue absorver o nível de nutriente que precisa para ganhar peso. Então o animal começa a perder peso e, ao mesmo tempo, essa lentidão do sistema digestivo vai fazendo com que os compartimentos gástricos vão ao tempo se dilatando. Então você percebe aquele animal que você olha por trás, é aquele animal que tem um contorno abdominal bem volumoso e uma massa muscular, digamos, em estado de já quase perdendo massa muscular ou atrofiando a massa muscular. Então isso está associado a um quadro de tipanismo crônico ou crônico recidivante, é indicativo sem sombra de processo digamos, de aderência reticular. Eu hoje, pela minha experiência, os casos que eu vejo, eu mando logo caminhar um abate, porque eu sei quase sempre o que nós vamos encontrar são áreas de aderência, não é isso? Então, ou seja, na maioria das vezes essa aderência, embora você tenha um corpo estranho, mas você já deve ter um processo cicatrial, um processo de cicatrização, entendeu? Que esse processo, lembrando que às vezes, ou seja, quando a gente faz a luminotomia, você percebe a força de contração do retículo, né? Ele exerce uma certa pressão para empurrar o alimento do retículo por orifício retículo omasal. Ora, se existe aí aderência, ele é uma bola, e essa bola em algum canto ela tem uma aderência, na hora que ela se contrai, o que acontece? Onde está aderido, empata o processo de contração. Então, vamos supor, ela não consegue se contrair. Então, qualquer área de aderência no retículo impede que o retículo exerça a sua função de ser aquela bomba, né? Que ela exerce como uma bomba que fica jogando o alimento do retículo para o omaso. Ou seja, quando o retículo em alguma área ele está aderido, ela não consegue exercer sua contração de forma eficiente. De forma que esse alimento vai chegando no rumen e aí o rumen vai dilatando, de forma que você percebe que aquele animal fica desproporção. O animal da massa muscular com o volume abdominal do animal. Então, eu hoje, quando vejo esse quadro clínico, eu nem opero mais. Eu digo, encaminha para o abate, que aí é caso que você vai gastar dinheiro, você vai perder e acaba você perdendo o animal, porque você não encaminha o animal para o abate, depois de fazer a cirurgia, para dar um diagnóstico, você já sabe. Então, eu hoje, quando eu vejo esses casos clínicos, eu digo, não, encaminha logo para o abate. Né? Essa é a minha ideia, né? Sugestão. Bom, aqui, né, voltando aqui atrás, aqui a gente precisando da pele. Aqui foi um caso que eu vou comentar para vocês, né? Eu achei um caso bem interessante. Isso é um caso de uma outra ruminotomia que eu fiz. Aqui nós tirando o saco de plástico. E aqui foi um conteúdo de osso que nós tiramos desse mesmo animal. E aqui eu quero me atentar um pouquinho para falar um pouquinho da nossa experiência profissional. A primeira ruminotomia que eu fiz foi interessante. Foi uma vaca de um colega aqui da minha cidade, um colega vereador. E aí, você me acredita que eu passei uns 6 dias avaliando esse animal, tentando descobrir o que esse animal poderia ter, porque até então eu não estava descobrindo. O animal estava com quase uma semana que não comia, não tinha febre, não tinha tipanismo, você palpava em todo canto, o animal não tinha dor, sempre um pouquinho de fezes, normal. O animal que não tinha nenhuma explicação, você não encontrava nenhuma explicação para o animal estar rejeitando comer, entendeu? E uma coisa que me chamava a atenção é que o produtor dizia, mania, a vaca, ela cheira o animal, ela fica cheirando, mas é como se ela tivesse medo de comer. É como se ela fosse comer, ela sentisse dor de alguma forma. Aí,
passou o dia e foi passando, aí eu conversando com ele, Flávio Matoso, rapaz, bora operar essa vaca, você é muito meu amigo, mas eu vou dizer para você, vai ser um procedimento exploratório, porque eu não sei o que eu vou encontrar, se eu vou encontrar alguma coisa, porque não vejo nada que justifique essa vaca não estar comendo. Aí, maninho, pode operar a vaca. E aí eu não tenho nenhuma cirurgia desse quadro, e aí, gente, eu operei essa vaca. E sabe o que é que eu encontrei? Eu encontrei nessa vaca 2 grampos de seca, aqueles grampos de seca, 4 pontas, solto dentro do retículo. Aí eu comecei a refletir e raciocinar. Eu sempre tinha estudado, né, as retículo-peritonites traumática clássica, quando o corpo estranho perfura, que provoca dor, que o animal fica gemendo, quando você faz aquela prova do bastão, o animal geme, quando você faz a prova da cerneira também, o animal geme. Só que isso quase sempre está associado com algum grau de tipanismo, mas essa vaca não tinha tipanismo nenhum, não tinha dor nenhuma. Olha, me intrigou esse caso. Então, nós fizemos cirurgia, e aí, gente, eu fiquei surpreso com o caso, entendeu? O que nós encontramos foi 2 arames que estavam, 2 aramezinhos, aqueles arames de cerca, que a pessoa prega, estava solto dentro do retículo. E um fato interessante que eu achei nesse caso, que eu me lembro que horas antes de fazer a cirurgia, eu pegava uma folha de capim, enrolava esse capim, botava na boca dessa vaca, botava no canto, tentando estimular a mastigar, mas ela se rejeitava a mastigar. Aí, depois do caso passou, eu comecei a refletir. O que é que a gente sabe? Sabe que quando os bovinos começam a mastigar, o processo da mastigação, automaticamente, ele induz um estímulo aos movimentos ruminais, que começa lá no retículo. Ora, e se você tem dentro do retículo 2 grampos de seca, 4 pontas perfurantes, então quando o retículo começava a se contrair, ou seja, esses grampos começavam a furar e provocavam dor. Então eu comecei a entender que aquilo foi um animal que ele começou a associar a mastigação com a dor. Mastigava, doía. E aí o animal foi perdendo a vontade de comer. Mas foi interessante. E aí eu só sei que nós fizemos a cirurgia, nós tiramos esses grampos animais. Isso foi mais ou menos, nós terminamos essa cirurgia depois mais ou menos 3, 4 horas da tarde. Aí o Flávio, ele disse, Flávio, não dá de comer vaca hoje não, deixa ela aí. Amanhã a gente vai ver o comportamento dela. Olha, essa vaca estava por quase uma semana que não comia nada. Quando foi 10 horas da noite, o Flávio ligou para mim. Aí quando o Flávio ligou para mim, disse, que a vaca morreu. Aí o Flávio disse, maninho, tu não acredita. O que foi, mano? Rapaz, a vaca está aqui querendo derrubar o portão para entrar para dentro para comer o capim. Eu digo, pô, não diga isso não. Estou dizendo, ela está querendo derrubar o portão aqui, está empurrando o portão para poder comer o capim. Aí vejo uma vaca operada, entendeu? Com todo o processo cirúrgico, já estando com estímulo de comer quando esses copos estranhos foram tirados. Então, isso para mim foi uma lição, foi o primeiro caso que eu peguei, e aquilo ficou encucado na minha cabeça. Depois eu comecei a entender que realmente o processo da inibição do comer estava sendo provocado por uma dor que começava lá no retículo. Quando foi mais ou menos 2 anos, eu me encontrei com esse caso aqui, ó. Pronto, esse caso também foi um caso muito parecido com o outro, uma vaca também que deixou de comer, não estava comendo de forma nenhuma, e também não tinha sintoma de dor, não tinha, estava defecando um pouquinho, não tinha nenhum processo doloroso, certo? Ou seja, então foi que esse caso aqui foi que eu me lembrei do caso primeiro, né? E eu pensei, será que isso foi parecido com a vaca do Flávio? Será que essa vaca não tem algum arame? Será que essa vaca não tem alguma estrutura perfurante dentro do retículo que está provocando dor? Aí eu digo, pois vamos operar. Aí fizemos o procedimento, né? Aí quando começamos a operar essa vaca, aí o Lúcio, o companheiro, começou a tirar esse saco. Aí disse, mano, está aqui porque a vaca não estava comendo. Não, a vaca não deixa comer porque a saco embaixo, não. Ele fica aí dentro da roda. Aí quando ele esvaziou o homem, e eu fui explorar o retículo, olha gente, toda a estrutura aqui de ossos estava dentro do retículo, entendeu? Tudo no saco reticular.
Veja aqui quantas pontinhas tem aqui, ó. Ponta, ponta, olha. Ponta, ponta, olha. Ponta. Então, aqui é algo muito parecido com o que tinha naquele caso anterior. Que lá era 2 gramas de cerca. Aqui não era grama de cerca. Aqui estavam estruturas, entendeu? Corte perfurante dentro do retículo. Ora, essa vaca, quando ela começava a comer e ela começava a estimular os movimentos reticulares, a contração, fazia com que esses ossos ia em contato com a parede ruminal, ia provocando dor e automaticamente a vaca rejeita o comer. Então foi um caso muito interessante também que aconteceu. Hoje eu estou passando essa experiência para vocês, que eu nunca vi isso em livro, entendeu? Eu nunca vi isso em livro, ao menos que eu tenha estudado. A gente sempre se depara mais com aquelas situações dos processos das retículo-peritonite clássicas, né? Mas aqui são casos interessantes que a gente encontrou, de forma que eu estou passando para vocês. Tomar muito cuidado quando você deparar nesse caso de mais que estejam passando por um estado de não comer ou comendo muito pouco e você não vê nenhum sintoma aparente, nem de fezes, nem de temperatura, nem de sensibilidade, nem de dor, suspeite, entendeu, da possibilidade de um corpo estranho, entendeu, corte perfurante, às vezes não encravado, mas solto dentro do saco reticular, tá ok? De forma que a gente queria apresentar esse pequeno vídeo para vocês, entendeu? Levando um pouquinho dessas informações a respeito desse processo cirúrgico, da ruminotomia, que é um processo cirúrgico interessante, trazendo um pouco da experiência da gente. E, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção.